Olá, seja bem-vindo em mais um encontro nosso do 7 a 7, encerrando esta semana falando sobre esta vida cristã, o compromisso com Deus, o relacionamento com o Senhor que está marcando a pauta desta semana. Como é que nós nos desenvolvemos? Bem, eu gostaria de ler para você um texto básico registrado no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 16, o chamado ao discipulado cristão, quando o Senhor Jesus se dirigiu aos discípulos e disse o seguinte: em Mateus 16, a partir do versículo 24. Então Jesus disse a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem quer perder a vida por causa de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou que dará o homem em troca da sua alma? O que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte: você quer ser meu discípulo, meu seguidor, cristão verdadeiro, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Em outras palavras, eu passarei a ser o Senhor da sua vida, não o seu próprio coração, os seus anseios. Essa entrega precisa ser sincera e ser voluntária. É uma entrega de confiança de que o Senhor Jesus tem o melhor para nós, e nós confiamos nisso, e submetemos a nossa vontade a dele. Temos desejos, não negamos, não é saudável negar suas percepções, compreensões e desejos, mas o cristianismo ensina que nós devemos submeter tudo isso a Cristo e avaliar pelo critério de Cristo. Isso nem sempre é fácil, isso vai requerer que muitas vezes nós digamos não a desejos, a planos, a projetos de nossa própria vida. É isso que significa tome a sua cruz. A cruz é precisamente o lugar da morte, é o lugar em que paixões, desejos, sonhos e projetos que não são compatíveis com o senhorio de Cristo sejam abandonados. A cruz não é um simples sofrimento na vida. Às vezes as pessoas dizem: fulano é a minha cruz, esse trabalho é a minha cruz. Não, por estar falando de dificuldade, não. A cruz tipifica para o cristão a nossa morte do autocontrole, da autonomia. Não somos autônomos, somos voluntariamente submissos a Cristo, confiamos nele. Esse é o chamado cristão. Algumas pessoas têm dúvidas sobre o lugar das boas obras na vida cristã. A Bíblia diz que nós não somos salvos pelas boas obras, mas essas boas obras, a obediência, se render-se a Cristo diário em cada aspecto, é o propósito de Deus para que nós glorifiquemos ao Senhor. Quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz que nós somos salvos pela fé, pela graça de Deus, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Efésios 2, versículo 8 e 9. Mas o verso 10 diz: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Tiago aborda mais claramente isso quando diz o seguinte: você fala da sua fé com a sua boca e eu provo a minha fé com as minhas obras. As obras são as evidências de fé. Mas de que maneira? Como é que o esforço cristão vai aparecer aqui? De que forma isso se manifesta? O próprio Tiago vai explicar isso. No capítulo 1, versículos 16 a 18, ele nos diz assim: não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra e não pode haver variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. O que Tiago está alertando é o seguinte: não há nenhum motivo e nenhum cristão para se orgulhar de nenhum sucesso. Por quê? Se eu me esforcei, se eu me dediquei, se eu fui diligente, se houve uma dedicação da minha parte, por que o cristão não pode se jactar? Dizer: não, foi meu esforço que conseguiu isso. Porque ele vai dizer: porque tudo que é de bom procede de Deus. Até o querer o bem, o realizar o bem também. E ele opera em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Paulo explica isso dizendo, escrevendo aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 7, o seguinte: pois quem é que te faz sobressair? E o que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias como se não o tiveras recebido? Claramente demonstrando o seguinte: todo sucesso que nós enfrentamos, moral, econômico, financeiro, estético, beleza, inteligência, seja o que for, foi Deus que nos deu. Ele nos deu algumas coisas dadas, puramente gratuitas, e nos deu as potências e os meios de desenvolver as outras.
de tal maneira que tanto aquilo que não fizemos nenhum esforço, como a nossa nacionalidade, a família no qual nascemos, e alguns são extremamente abençoados, a condição socioeconômica que você herdou, até aquilo que você construiu, o empenho, a volta por cima, a capacidade, o perdoar, o amar, o agir, tudo isso Deus nos deu, de tal maneira que nós só podemos agradecer ao Senhor por tudo que Ele nos deu. Nos deu a capacidade de perceber, nos deu a capacidade de lutar, nos deu a capacidade de produzir. O esforço foi dado por Deus e os frutos também dados por Deus. É essa consciência de que tudo é para a glória de Deus e de que até o nosso esforço precisa dar glória a Deus, é que levou Paulo a fazer uma das afirmações mais belas da Escritura Sagrada. E eu estou dizendo isso para vocês porque eu preciso lembrar disso diariamente na minha vida. Eu sou uma pessoa que se esquece disso facilmente, como pecador que sou. Facilmente eu sou tentado a achar que eu sou mais dedicado pelos outros, como se isso fosse uma virtude minha, de que eu sou mais diligente que o outro não, de que eu sei a medida do meu esforço e me orgulhar disso. Eu preciso lembrar no meu coração todos os dias, para que eu possa dizer como Paulo, não me aventuro fazê-lo, mas ele disse, escrevendo aos Gálatas capítulo 2, a partir do versículo 19, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo. Ou seja, não é a minha confiança na lei, nem o meu esforço para obedecer à lei que me dá a minha autoimagem positiva. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Se pudesse haver santidade, justiça e piedade sem Cristo, só pelo esforço, não faria nenhum sentido a morte de Cristo na cruz do Calvário. Portanto, toda piedade é fruto de Cristo em nós. Que Deus nos ajude. Deus bendito, produz em nós esse crescimento espiritual. Dá-nos desejar, buscar e encontrar na Tua graça a força eficaz de ver o Teu Filho sendo formado em nós. Precisamos desta comunhão. Precisamos da Tua graça e pedimos isto em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.